Bom dia, moçada. Nós estamos diretamente da Carreta Agro pelo Brasil, pelo sistema CNA, Senar, FAET e sindicatos rurais. E eu estou aqui para falar com o Maurício Nogueira. Como é que você está, Maurício? Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, tudo certo. Obrigado pelo convite. Que isso. E o Maurício, para quem não sabe, é um das pessoas que mais entendem de mercado hoje. É um dos maiores palestrantes que fala sobre o mercado. Mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui não, Maurício. Eu quero fazer a primeira pergunta com você, é que você tem um relacionamento, né, já de longa data com o Gurupi. Fala um pouquinho disso para nós aí. A gente estava aqui nos bastidores conversando aqui. Bom, Gurupi, eu trabalho há quase 30 anos, né, com consultoria, então a gente sempre visita propriedades desde o começo, faz eventos, né, é convidado para palestra. Eu acho que a primeira vez que eu vim a Gurupi tem já uns 20 anos. E quando começou o Rally da Pecuária, a gente vem com frequência. Então, Gurupi sempre é um ponto que a gente ou passa para visitar a fazenda, ou faz isso e faz um evento, né? Então, ano sim, ano não, a gente organiza um evento do Rally aqui. Então, com frequência, eu estou aqui em Gurupi, uma cidade maravilhosa, uma região que eu acho que tem, que já se desenvolveu bastante, eu acho que tem um potencial muito grande. Não só acho, como nós já fizemos estudos apontando aí o estado do Tocantins como um estado de grande potencial para crescer muito ainda em importância, tanto na agricultura como na pecuária. Sim, sim. E no sindicato rural, vindo aqui no sindicato, na exposição, é a primeira vez que você palestra ou você já palestrou aqui também, já alguma vez? Na exposição, não. Eu já tive relacionamento com o sindicato, mas organizando o evento junto com o Rally. Mas para vir só para a exposição, para fazer uma palestra, a primeira vez. Então a gente pode falar que você está debutando junto com 50 anos da exposição, então, né? Eu estou debutando e quase minha idade também, que eu vou fazer 52 agora. Bom demais. Agora vamos para a parte que é aquilo que é o seu negócio, né? Que você fala. Me fala o seguinte, assim, a produção, ela define os indicadores, se é uma produção boa, se não é uma produção boa. Vamos falar sobre isso. A produção e os indicadores, eles estão sempre interligados. Então, se você tem bons indicadores, nós vamos produzir mais, que é o que está acontecendo no Brasil, né? Então, a gente vem notando aí um ganho de produtividade muito grande nos últimos 30 anos, inclusive espetacular, coisa que às vezes a gente passa batido, né? Porque a gente tem um debate ambiental tão contra a pecuária que as pessoas não param para pensar no que nós fizemos. Nós fizemos muito. E aí a gente precisa entender que esse aumento na produção, na produtividade, vai impactar também as fazendas e vai forçar um indicador melhor ainda. É esse o tema, inclusive, que eu vim abordar aqui, que eu acho de grande relevância para a gente entender, para a gente projetar mercado, para a gente criar expectativas e alertar o produtor, né? Ou você se ajusta a essa nova realidade, ou a tendência sua é começar a ficar marginalizado até sair do mercado. Então, hoje, todo esse aumento de produtividade nos força a ser ainda melhor do que a gente já é, né? E, claro, nós vamos responder isso com produção que vai continuar mantendo todo esse círculo virtuoso andando, né? Mas quando a gente fala de mudança de indicadores, só a produção afeta ou tem outras coisas? Você falou do ambiental também, mas tem outras coisas que podem interferir nos indicadores ou não? Sim. Se você melhorar os indicadores, por exemplo, na realidade da pecuária hoje, da forma com que a gente produz, cada real que você obtém com um animal abatido, boi ou vaca, né? Então, cada real, ele circula outros R$5 na economia. Então, vai circular lá na indústria, no teu trabalho, no meu trabalho, no frigorífico, na indústria de insumos, todo mundo, frete, né? Então, circula esse dinheiro. Quanto melhor for os indicadores, significa que a gente está aplicando mais tecnologia. E esse desempenho tende a melhorar. Então, os R$5 vão passar para 6, 7, 8, 10 lá na frente, né? Então, a gente cria uma economia muito grande em torno da pecuária. Por isso que a pecuária ela é muito maior do que o que a gente imagina. Então, às vezes, a gente tem discursos contra a pecuária, vamos diminuir a produção. O impacto é muito maior do que aparenta, né? Hoje é 5 vezes maior
do que ou reduzir ou aumentar a pecuária. E lá no futuro vai ser mais ainda. Então, tudo isso são ganhos sociais que a gente tem, junto com o ganho ambiental, e nem precisa dizer, né? Dentro das fazendas, qualidade de emprego, a renda do produtor, o que esse produtor vai investir, o que ele vai fazer com o dinheiro que ele está otimizando dentro da propriedade, né? Então, é muito relacionado, né? Quando melhora o indicador da pecuária, a gente tem melhoria de tudo. E esse é o conceito correto de sustentabilidade. É que a palavra sustentabilidade foi sequestrada pelo ambientalismo, né? Então a gente acaba não vendo essas dimensões todas da sustentabilidade. Eu não sei se você vai concordar comigo, eles são militantes. Sim. Correto? E nós do agro, às vezes, nós não somos militantes. Nós só somos especialistas. Sim. Ou somos doutores, alguma coisa. Mas eu acho, depois que eu comecei a conhecer mais um pouco sobre isso, eu tinha raiva de falar, é militante, eu já ficava, não. Hoje eu me declaro como militante do agro. Por quê? Porque é igual o que você está falando aqui para mim aqui, você está defendendo a causa. E a gente precisa fomentar isso. A gente precisa fomentar isso por quê? Porque a militância em si, eles são firmes. É o militarismo mesmo. Eles não desistem. Se morrer 10, vem mais 10, eles treinam, as pessoas vêm lá. Então a gente precisa ter essa coragem e bater no peito e falar sobre isso, porque eles tomam coisas que são nossas, usam a favor deles e a gente fica aí. E a gente, igual você falou do ambiental e tudo, quantas coisas boas nós não fazemos, nós seguimos tantas regras, tantos protocolos, e às vezes isso se perde simplesmente porque a gente não usa isso ao nosso favor e eles usam isso contra nós. Exato. A gente não conta a história, ela acaba sendo contada. E olha que interessante o que você falou, né? A gente vive um mundo de narrativas. Eu cresci em propriedade rural. Eu nunca, nem na minha infância, nem na faculdade, nem profissionalmente, eu nunca vi um produtor ou um técnico do setor falar assim, não, a gente não tem que preservar. A cabeça do produtor e do técnico que trabalha com produção sempre foi preservacionista. Sim. Mas desmatou? Claro que desmatou, para produzir, né? A gente não pode produzir dentro de uma área vegetada. Então ele desmata, mas sempre com rigor. Tanto é que você pode ver o próprio número da Embrapa Territorial, a gente tem uma área maior do que se exige por lei. São 280 milhões de hectares protegidos em fazendas. E nós usamos 240 milhões de hectares para produzir, quer dizer, a gente protege mais nas fazendas do que produz. Sim. Então, essas informações todas a gente tem que usar a nosso favor e não é uma propaganda mentirosa, é contar o que aconteceu, né? É contar o que foi feito. Você né? falou o que é. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu costumo dizer que nós do agronegócio, eu estou tentando romper essa barreira. Nós do agronegócio comunicamos muito bem da porteira para dentro. Isso. Para nós mesmos, mas só que nós não damos conta só nós de fomentar o mercado. Quem que vai fomentar o mercado é quem consome. É a pessoa que está ali, que acha que o agro denigre, que o agro faz isso, faz aquilo, você entendeu? Igual eu fiz agora, eu fiz uma corrida em Goiânia, deu mais de 2.000 pessoas. Eu vi. Na corrida, você viu? Sim. E a corrida, não, apesar de ser uma corrida do agro, da Agro Runners, não foi corrida para o povo do agro. Eu fiz, o nosso lema era o quê? Era de quem produz para quem consome. Se nós somos sustentáveis no campo, é porque nós somos saudáveis na mesa. Por quê? Porque essas pessoas, as que falam mal, que quer buscar saúde, fala que a carne não pode comer carne vermelha, pelo contrário, a gente pode comer a carne de porco, que a gordura é saudável, não pode tomar leite, ovo, você lembra que ovo era o demônio, não podia comer ovo, você lembra desse trem? Tanto que isso era prejudicial pela cadeia produtiva das aves, que não podia comer. Sim. E hoje o ovo é a comida que todo mundo pode comer, que é a mais proteica, que vai emagrecer, você tem que comer ovo. Então, assim, eu vejo que a gente precisa comunicar isso. E já falando de aves, eu quero saber se dentro da sua palestra, o que refletiu a gripe aviária, que foi essa bomba que estourou aí, o que reflete no mercado? Pô, aconteceu na ave, mas a carne, por que a China embargou, por que não? E aí, por que acontece isso? É bem interessante você tocar nesse assunto. Eu vou falar por cima, né? Porque o que aconteceu no Brasil? Olha que coisa. Aliás, eu estava vendo a entrevista do Ricardo Santin no Roda Viva, e teve uma pergunta que o pessoal falou, o que falhou o controle? Não, na minha opinião, não houve falha. A primeira vez que a gente registrou uma ave silvestre com a doença, você não vai analisar todas, né? Então imagina o tanto de doença
que está andando nas aves que voam, né? Que voam de continente a continente, né? Migram. Levou 2 anos para isso chegar numa granja comercial. Isso é uma vitória tremenda. Sim, É uma vitória enorme, sim. né? Nos Estados Unidos foram questão de dias, né? Aqui levou 2 anos. E para você ver, já foi contido. Foi contido. Então, aquele caso hoje, se tiver outro, é outro caso, não tem relação, não Nada tá? a ver. Então não está saindo daquela granja e contaminando. O que impacta? É evidente, né? Você tem o primeiro momento, os países, por protocolo, isso é exigido mesmo, né? Isso é esperado, eles têm que travar a exportação e importação da carne de frango aqui do Brasil. Alguns países fecharam todo o país, outros fecharam só o Rio Grande do Sul. A tendência é que eles comecem a ficar ali na região do Rio Grande do Sul, até não ter mais nada, já volta ao normal. Mas mesmo assim, nós temos alguns dias, algumas semanas que essa carne que não está sendo exportada vai ficar no mercado, então isso joga o preço para baixo. E o preço que já estava embaixo, né, no caso do boi. São dias, semanas que se tornam meses, né? Para até desenrolar, né? Isso. E aí, o que a gente sempre recomenda para o produtor? Esses riscos sempre existem. Então, toda vez que você aumenta o teu pacote tecnológico, que a tua fazenda não pode ficar guardando boi por muito tempo, né? Na verdade, nenhuma deveria, né? Tá pronto, tem que vender. Então, você tem que começar a ter estratégias de garantir preço, de garantir hedge, fazer acordo antecipado com o frigorífico, ou ir na B3, que seria a melhor das opções. Tem bancos que oferecem esse serviço. Quer dizer, tenta proteger seu preço, porque se na hora que você for vender o teu lote, ou a maior parte do teu lote, tiver um problema parecido, pelo menos você se defendeu no preço, né? Sim. E isso é normal, é biologia, né? Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente superou, né? Inclusive, o caso já é dado como resolvido, contido, né? E o Brasil já está esperando os dias que são necessários para ser declarado de novo livre da influenza aviária. Porque todo mundo, isso é com a teoria da conspiração, porque que fez isso para baixar o preço. Eu não acredito. Eu nunca acredito nessas teorias conspiratórias, porque primeiro que é muito difícil você organizar uma coisa assim, né? E outra, é biológico. Esse vírus está por aí, está no mundo inteiro. O Brasil, a hora que deu no Brasil é uma conspiração. Eu acho que a gente tem que comemorar como uma vitória, que nós estamos mostrando para o mundo que o nosso setor é extremamente competente, né? Inclusive agora, em Minas, acharam lá em aves ornamentais. Não tem nada a ver com o caso do Rio Grande do Sul, né? E vai aparecer, galinha, né? Eu tenho um sítio com galinha, peru, pato, tem tudo, né? Toda hora tem uma siriema lá dentro, às vezes desce pato do mato, quero, nem se fala, né? Então todos esses bichos vão descendo ali. A febre amarela que dá no macaco e vai no ser humano, então... Não tem o que fazer, né? Então é biologia, a gente tem que se preparar, defender, e nesse caso sempre lembrar o consumidor, não tem risco de consumo, nem de ovo, nem de frango, não tem problema nenhum. O único risco, que foram pouquíssimos casos no mundo que já aconteceram, é de pessoas que estavam com muito contato com as aves, né? E o cara tem que estar lá abraçando as aves mesmo para acabar pegando a doença que veio da ave. Então o risco para o consumo humano é zero. Nossa preocupação hoje é com a cadeia produtiva, né? Da gente ter um impacto aí e trazer prejuízos, né? É isso aí. Maurício, estamos caminhando para o final. Queria que você pudesse deixar suas considerações finais. Muito bom bater um papo com você, cara. Isso é massa. Eu acho que isso é dinâmico, por isso que você é um dos palestrantes mais destacados aí do Brasil aí. Obrigado. Possa fazer suas considerações finais aí. Vou pegar um gancho numa coisa que você falou aí que eu achei muito interessante para o pecuarista, né? Não fica preocupado, não fica tentando arrumar argumentos, não fica tentando culpar conspirações ou acordos. Isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente vai e fala uma coisa na palestra que o pessoal não gosta. Ele fala assim, você está pregando baixa, pregando alta. Não existe isso, né? Ninguém consegue pregar um movimento de mercado. A única coisa que a gente consegue fazer é irritar alguém, talvez isso a gente influencie. Mas pregar baixa, pregar alta não existe. Quando a gente vai num evento, a gente vai com o que a gente acredita. Então tenta pegar essas informações e usar a seu favor. Você não precisa concordar, você não precisa seguir, mas use a seu favor de forma correta, pragmática, do mesmo jeito que você faz na fazenda.
E vocês trabalham com factual também, o que acontece hoje aqui que você traz aqui. Às vezes a pessoa nem está sabendo, acha que você está querendo fazer. Mas Maurício, brigadão, Deus abençoe, uma excelente palestra para você aí. E essa foi um papo diferente dos igual com o Maurício, diretamente da Carreta Agro pelo Brasil, através do sistema CNA, Senar, FAET e sindicatos rurais aqui do Tocantins, moçada. E lógico, o boiadeiro com vocês aqui. E se você não está seguindo, segue a Vida Boiadeira. Se você ainda não clicou aqui, ó, você já clica, curte, compartilha aí e manda para todo mundo, porque é diferente dos iguais. Fala comigo que sou seu amigo.